Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Tomamos conhecimento no livro Universo em Desencanto que o corpo de energia racional dá causa ao ser humano e cada corpo de energia dá causa a um ser humano. Então, hoje nós vemos a população cada vez aumentando mais. Então, existem muitos corpos de energia para dar causa, porque só dá causa a um, porque continua nascendo tanta gente ainda. Tem mais corpos ainda que a gente não sabia. Como é esse acontecimento, como tudo isso é causado, Dr. Carlos? É verdade. Essa pergunta tem conexão com o vídeo anterior, né, dos corpos de energia que acompanharam a deformação. O racional superior, nas obras-primas de Francisco de Assis, na segunda escrituração, ele fala que o vácuo é a casa dos espíritos e faz uma descrição do astral inferior com 7 subplanos e do astral superior com 3 subdivisões, 3 subplanos. E fala de uma memória individual do ser racional que saiu do mundo racional e está dentro da deformação, dá até um nome, Benzuvara, né? Agora, em outras culturas, por exemplo, a cultura védica, eles falam de Mahat Tattva, que é o mundo todo fora do mundo racional, né? E nesse mundo todo estão todos os que caíram, porque tiveram inveja de Deus, é a versão lá antiga dos Vedas, tem muita analogia com a cultura racional, e nesse Mahat Tattva é onde ocorrem as criações progressivamente. Então, as virtudes dos seres que caíram estão dissolvidas ou nesse meio, né? Uma nuvem, como agora falam na parte de internet, tem uma nuvem onde estão as informações. No afrocultural, no cultural afro-brasileiro, lá na origem deles, eles falam que tem grandes massas cósmicas, os orixás Funfum, branco, que controlam toda essa manifestação cósmica e é de onde estão as sementes dos que vão ter que nascer num segundo mundo. E nós estamos aqui no segundo mundo, né? Então isso é psicofísica. A psicofísica, a própria física atual, diz que a relatividade geral mais a mecânica quântica não dá para formar a física total, a explicação de tudo. Nós estamos aqui com 2 professores de química na mesa, eles puxaram a brasa para a sardinha deles no outro vídeo. Então vamos puxar a brasa para o outro lado aqui, para a física. Então a física total, só com relatividade geral e com mecânica quântica, falta um pedação, uma nuvem lá no meio que eles chamam de leis psicofísicas. Então leis psicofísicas são aquelas coisas subjetivas, abstratas e metafísicas. Elas são desconhecidas ainda da ciência, mas é justamente o ponto que o racional superior coloca. E a base é massa cósmica racional pura, limpa e perfeita em transformação e seres racionais que eram puros, limpos e perfeitos, mas perderam o quê? Virtudes. E agora a fase racional, nós estamos fazendo por onde recuperar essas virtudes perdidas. Quanto mais virtudes tivermos, mais vamos ter o raciocínio provando que está certo, a gente acertando na nossa vida. Chega um quantum que a gente vai ter evidência racional, como o Edivaldo falou, e outro quantum a gente já vai levitar, e assim por diante. Então, essa questão toda varia conforme a linguagem. Eu falei linguagens culturais, na linguagem filosófica é metafísica e ontologia, na linguagem científica é cosmogonia, mas na linguagem do racional a questão são as virtudes, né? As virtudes de um bom navegante são paciência, persistência e obediência. O livro está em linguagem franciscanamente simples, né? Tem base, tem lógica, provas e infinidades de comprovações. O senhor e a senhora que está nos assistindo, faça a sua pesquisa, leia, releia, com atenção e carinho, porque o livro se prova. Na linha está o conhecimento, na entrelinha está a compreensão. E o esforço por entender é o bastante para o racional superior dar a benção. E concluindo a minha fala aqui, a questão das virtudes, para nós aqui embaixo, começa com a perda da última virtude, né, professor Porfírio?
aí é aquela velha história. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, que todos podem compreender bem isto. A natureza adotou um caminho de transformações quando houve um deslocamento da parte inicial, provocado por uns tantos. E esses uns tantos, essa última virtude que se acaba de referir, o Racional Superior também consagra isso no 72º volume do Histórico, que ele diz que esta última virtude não é que foi usada, mas eu posso usar esse termo, quem está usando o termo sou eu, ela é dela que surge a identificação feita por aquele que acompanha, porque a gente nunca pode esquecer que não há efeito sem causa. A cultura racional é especialista e ela mostra isso tudo com base, com lógica. Isso não é uma crença, é uma definição de causa e efeito, e que a natureza, ao adotar o caminho das transformações, o racional diz, todos são filhos e irmãos. E ainda digo mais, e ele ainda diz mais, e cada aparelho de reprodução pode ter quantos quiser. Todos serão irmãos dele. Ou seja, os filhos não são filhos dos pais e das mães, eles são irmãos. A questão de pai e mãe é uma convenção da sociedade, de uma necessidade de aprimoramento, porque a criança nasce sem saber e o pai e a mãe já estão com rodagem. Mas depois eles vão, no novo ciclo de transformações, esses pais e essas mães serão filhos, quem sabe até deles mesmos. Aí, essa questão, a própria doutrina espírita até trata um pouco isso, né? Essa questão, eles tratam como reencarnação. E a cultura racional desvia um pouco o foco da nossa atenção do termo reencarnação, porque não é uma reencarnação de um espírito, é o mesmo ser que está sempre a nascer e a morrer. Por isso que as virtudes são as vidas, quantas, né? Vamos dizer assim, a quantidade de vida que entrou, ela não se altera, mas ela se redistribui de formas diferentes. A questão fica por conta desse corpo de energia, porque esse corpo de energia que acompanha essa transformação é que serve para identificar a unidade, vamos dizer assim, do primitivo que se extinguiu. Que aquele habitante que se extinguiu na água e na terra, e a água e a terra passaram a produzir uma infinidade de formas de vida, multiplicações e depois multiplicações microbianas, existe uma identificação daquele habitante inicial, que é a referência pontual. Então, este corpo de energia que o Racional Superior cita, traz esta identificação. Ele serve para identificar, em toda essa multiplicação microbiana, aquele ser que entrou por vontade própria e deu consequência a estes ciclos todos de transformações. Então, o raciocínio, aí recebe o nome de raciocínio, é exatamente este acompanhamento pela última virtude daquele primitivo habitante que se extinguiu, e aí sim forma-se um novo habitante, posso chamar de novo, pela associação, que aí o racional me faz entender isto. Há uma associação da vida daquele habitante que fica orientada pelas mãos de Deus. Aí onde a gente começa a ver a questão da massa de energia que se transforma, mas que há um acompanhamento, que daí nasce a parte espiritual e agora a parte da imunização racional, porque a fase espiritual terminou, este acompanhamento se modifica. Então, parou a fase do primeiro milênio, do segundo, e agora entra a fase do terceiro milênio. É o mesmo acompanhamento, só que em diferentes formas evolutivas, vamos dizer assim. Na medida que aquela parte que se extinguiu, que é o habitante, as vidas, que vem se misturando, filhos e irmãos, multiplicando, etc., a classe de vida é mantida por esse corpo de energia. E só existe um corpo de energia para cada um. Os corpos de energia não se multiplicam. O que se multiplicam são os micróbios, a parte da água e da terra. Então, a explicação que o racional nos dá é a quantidade de corpos de energia que existe é uma infinidade muito grande. E não há limites para essa multiplicação dentro do plano material, porque é como se estes corpos de energia formassem um campo unificado quântico de vida, em que o protocolo de identificação nós temos, e hoje me ocorreu aqui rapidinho a questão da internet hoje, que nós temos
Você pode multiplicar à vontade uma infinidade de dispositivos, etc., mas você sempre tem uma identificação quântica que não ocupa espaço e que não gasta energia, que seria o endereço ou IP, uma coisa desse gênero. Só uma ilustraçãozinha para que a gente compreenda que o raciocínio é que traz esta identificação, o raciocínio é onde está gravada toda essa transformação com relação àquela virtude que ficou sendo o vínculo com o estado inicial de uns tantos, e que as virtudes todas se reuniram num foco de luz, e uma das virtudes, que é exatamente a última que se extingue na água e na terra, ela forma o raciocínio. Mas como que forma esse raciocínio? Com o acompanhamento do racional superior, do verdadeiro Deus. Aí é onde nós começamos a perceber a questão da nossa existência. Nós somos responsáveis pela existência do mundo em transformações, porque passamos do limite, mas Deus sempre esteve presente, porque Ele é que nos acompanha, através desse corpo de energia, e que vai dando ao ser humano a classe racional, ao invés do conjunto todo, porque o conjunto todo vai degenerando, deformando até a extinção, que é a lei natural. Tudo voltará ao seu estado natural, mas o acompanhamento tem que voltar agora, e essa é a última chance. Por isso que a cultura racional aparece no terceiro milênio. É bem qualificar bem essa coisa. Que vão voltar? Todos vão voltar. A multiplicação é para haver o desgaste e o poder retorno. Porque para poder retornar tem que haver a degeneração. E aí, ao haver o desgaste, tudo volta ao seu estado fundamental, de fino, né? E o acompanhamento pode voltar agora. A cultura racional define que podemos voltar agora. Não precisamos esperar a extinção dessas transformações para poder voltar. Isso que é importante salientar, tá certo? É verdade. Quando a humanidade se conhecer, todos vão deixar de assim ser. E assim finda-se a morte e finda-se o sofrimento, porque todos saberão como mudar para o seu verdadeiro estado natural. Depois que todos os pensadores passarem a se conhecer, é que aí está o maior tesouro da vida de todos os tempos. É verdade. A humanidade se conhecendo, acaba-se todos os seus problemas e todas as suas dúvidas. Luiz Cláudio. É só para acrescentar um detalhe que essa semana, eu dando uma lida, estudando o livro, né? Eu li assim, o racional superior afirmando que eram racionais puros, limpos e perfeitos e se transformaram em animais racionais, sem sentirem, Porfírio, sem perceberem. Quando viram, já tinham se transformado. Assim como uma criança cresce e chega à fase de adulto sem sentir. Assim foi a nossa transformação, Porfírio. De racionais puros, limpos e perfeitos para animal racional sem sentirem, sem perceberem. O que você tem para acrescentar, Porfírio, para ajudar a gente a entender melhor? Exatamente. O fator natural da transformação é que a real explicação de hoje estarmos desta forma e antes de outra maneira. Antes de ser matéria, é uma transformação de uma massa de energia cósmica, muito longa a descrição, mas nós já sabemos razoavelmente descrever como que foi formada a matéria e como que é feito o habitante do mundo racional, que isto eu gosto de deixar bem claro, para fazer render inclusive a nossa própria leitura, porque na verdade nós temos uma criação, já falamos isto aqui, de um novo habitante. É como que um novo habitante. Não é uma criação do nada, é uma criação daquilo que se transforma. Então, naturalmente, isso tudo aconteceu, são eternidades, tempos incontáveis, e quando a gente viu já era animal racional. E daqui a pouco nós vamos ver, somos animais irracionais, e aqueles que estão descendo de classe terão, de vez em quando, uma ligeira lembrança de que já tiveram oportunidade de poder voltar. Assim como hoje que nós estamos lendo o livro, percebemos que já tivemos uma oportunidade, eu estou mostrando aqui a palma da mão, porque é uma referência a uma fase de astrologia que o ser humano vivia de acordo com as linhas gerais da natureza, era o alfabeto astrológico, e não havia sofrimento e não havia morte. O racional diz que era a fase das múmias. É uma fase de muito atraso em relação ao que nós somos hoje, realmente. Mas ninguém morria e ninguém sofria. Secavam. Ele chama de fase das múmias porque eram ligados à energia racional.
Quando vimos, de repente, nós estamos apodrecendo em vida. Mas naquela época ninguém apodrecia, porque a estrutura da natureza era uma estrutura cósmica de uma energia incomensuravelmente limpa, potencial de energia muito grande, que através das multiplicações vem enfraquecendo e degenerando e deformando. Essa é a lei que a natureza adotou nas transformações. Então, de repente, quando a gente vê, está ali, mas não sente. A gente não sente crescer. Exatamente. A gente, quando é criança, a gente está vendo uma coisa. Hoje eu estou aqui, mas daqui a pouco, quando a gente vê, poxa, já mais 10 anos já dá para sentir. Daqui 10 anos a gente percebe que já não é mais aquele, já é outro. Porfírio, e como a gente não percebeu que se transformou em animal racional, a gente também já está voltando e não está percebendo? Exatamente, isso. Agora aí complementa a história toda. E aí começamos perfeitamente. O retorno também não se sente. Embora a gente gostaria de se aliviar do sofrimento de uma vez toda, porque ninguém gosta de sofrer e ninguém gosta de morrer. Mas, gradativamente, nós estamos voltando sim. O que volta é exatamente aquele que deu causa a essa transformação. Começou o nosso assunto aqui. Exatamente. O que volta não é a matéria. A matéria tem que multiplicar e tem que transformar. Por isso que as classes inferiores de vida são necessárias. A lei do mais forte, que é a lei da natureza, nas classes inferiores de vida, que é um inferno, um verdadeiro inferno. E são aqueles tantos habitantes do mundo racional que estão aqui em transformação, em classes inferiores. Então, todos os animais irracionais, minerais, vegetais, todos são vidas provenientes daquelas vidas anteriores. Uns tantos habitantes do mundo racional e aquela parte da planície. Juntou aquelas vidas, energia pura, energias puras. Essas energias puras formaram máquinas, essas máquinas começaram a funcionar mecânicas, gerando novas energias. E aí é que dá toda a transformação da natureza. As energias puras se transformam em máquinas, as máquinas se transformam em mecânicas, e as mecânicas começam a produzir todas essas máquinas em outro mundo. E isto parece que é o assunto para o próximo vídeo, que a gente pode prometer agora, né, Oswaldo? Continuamos, né? É porque o tempo já esgotou, né? Então, no próximo programa, nós vamos continuar o assunto. Eu espero que você tenha gostado. Agradeço a sua atenção. Leia o livro Universo em Desencanto. Não perca tempo. Leia. Livro Universo em Desencanto. Salve.